Olha aí nossa aula de ciências. Continuamos falando do lixo. Desta vez, lixo como um grande problema ambiental. Nós vimos que o nosso ambiente anda ameaçado, o nosso planeta, a nossa casa anda ameaçado, não é? E muitas vezes por causa das nossas ações, porque não levamos a sério as orientações de não descartarmos o lixo em locais que não são apropriados, de não cuidarmos do nosso lixo na nossa casa. Então, isso prejudica quem? A todos nós, né? Nós vimos às vezes as praias, o mar devolve o lixo que é lançado nele, e muitas localidades, como nas grandes cidades, como a gente vê em São Paulo, no período das chuvas, aquelas grandes enchentes, e até mesmo no nosso estado, não é? As grandes enchentes que são decorrentes dos bueiros entupidos, por quê? Porque descartamos os lixos em locais impróprios. E isso só traz prejuízo, são consequências dos nossos atos. Infelizmente, muitas coisas desagradáveis podem acontecer devido ao problema do lixo. Então, vamos ver o que nós podemos fazer para evitar este grande problema, ok? Então, lixo, um grande problema ambiental. O lixo hoje é chamado de resíduo sólido urbano, do que se diz em relação à cidade, né? O meio urbano, ok? Então, RSU é a sigla utilizada para representar o resíduo sólido urbano, o lixo das cidades. Esse lixo deve ser colocado em lixeiras tampadas ou em sacos plásticos. Por que é necessário se fazer isso? Para evitarmos, né, que esse lixo aberto ele fique com mau cheiro e que ele atraia animais que são nocivos para a nossa saúde. Quais são esses tipos de animais? Ratos, baratas, mosquitos. Nós sabemos que todos estes podem prejudicar os seres humanos, não é isso? E até mesmo os animais, nossos animais de estimação, porque eles causam, eles transmitem, são transmissores de doenças. Depois, esse lixo deve ser recolhido pelo caminhão coletor. É certo que em algumas cidades não há um caminhão coletor de lixo, mas com certeza há um local ou uma forma de se recolher o lixo e descartá-lo, não é isso? E caso não seja possível, se enterrar ou se queimar esse lixo. Então, nós devemos ficar atentos a tudo isso, certo? Não devemos jogar lixo em terrenos baldios ou na rua. Terrenos baldios são terrenos que não há construções, ou às vezes que foi abandonado, há uma construção antiga, casas deterioradas, e as pessoas aproveitam essas localidades para descartar o seu lixo de forma indevida. E o que vai acontecer? É claro que esse descarte desses lixos irá trazer prejuízos e consequência para a comunidade daquela localidade, porque aquele lixo descartado de maneira incorreta irá atrair insetos e bichos que vão causar danos à saúde dos moradores, como nós já vimos. Aí uma foto, né, do nosso planeta, tadinho, pedindo, né, dá para parar, né? Pedindo socorro. Claro que o nosso planeta é uma forma lúdica, né, de representar isso para você, mas a gente observa que realmente o nosso planeta pede socorro, porque nós sabemos que essa questão do lixo causa muitas dificuldades e muitos problemas. A poluição do solo, a poluição dos lençóis freáticos, a poluição dos rios, a poluição do ar, e que muitas vezes esses gases que são produzidos, esses gases tóxicos que são produzidos pelo lixo, eles infiltram no solo, eles também vão para a atmosfera e que podem causar diversas doenças respiratórias. O lixo jogado na rua, ele provoca entupimentos nos bueiros, já até falei sobre isso, e favorece os alagamentos nos bairros e nas cidades. Não devemos de modo algum colocar cacos de vidros ou objetos cortantes nos sacos de lixos. Se fizermos isso, o ideal seria que se embalasse em um papelão e amarrasse, ou embrulhasse em jornais várias folhas, para impedir que as pessoas que trabalham coletando lixo
possam se cortar. Por isso, nós devemos ter o cuidado de não colocar cacos de vidros ou objetos cortantes, porque nós sabemos que corre o risco de ferir e até mesmo de fazer com que as pessoas que trabalham na coleta do lixo se contagiem ou peguem algum tipo de doença por serem feridos, por ferimentos causados por objetos cortantes que são descartados no lixo de maneira incorreta, ok? A questão do lixo, ela não é só governamental, porque as pessoas reclamam muito e acham que é só responsabilidade do governo manter as ruas limpas e coletar o lixo, mas é nossa responsabilidade, responsabilidade cidadã. Isso aí indica que é uma ação que começa dentro da nossa casa. Isso se chama educação doméstica. Nós precisamos ter consciência de que nós devemos separar o nosso lixo, devemos separar aqueles materiais que são reciclados e os materiais que não são reciclados. Mesmo que na nossa cidade não tenha uma coleta seletiva que passe na nossa porta, nós podemos dividir o nosso lixo colocando as garrafas, embalagens de refrigerantes, de sucos, em um saco separado do lixo orgânico, que a maior parte das vezes o nosso lixo são restos de comida, né? São restos de alimentos, cascas de verduras, de tempero que as mães utilizam no dia a dia, e nós podemos fazer isso facilmente. Então, devemos ficar atentos. Devemos pensar na consequência do uso indevido do lixo, da maneira indevida e incorreta de descartarmos o lixo no nosso meio ambiente. Porque em todo lugar que você descarta o lixo de maneira incorreta, logo haverá uma montanha de lixo, porque todas as pessoas que passarem por ali vão se achar no direito de jogar o lixo ali também. Eu lembro que na sexta-feira, ou foi na quinta-feira, a Procris falou do Rio Una, não é? Esse rio que corta a cidade a cidade de vocês, né, a cidade de Valença, e que está poluído, e que vocês cansam de ver vários tipos de coisas, de objetos jogados no rio. Então, isso foi provocado por quê? Por anos de ações inconsequentes, de estarem jogando e descartando lixo de uma forma incorreta num local onde não devia ser jogado. O prejuízo é para toda a população, né? Para todos os moradores da cidade de Valença. O cidadão consciente, ele não polui as águas com o lixo, não é? Porque nós sabemos que, além de causar doenças nos seres vivos, causa doenças nos animais marinhos, destrói a fauna marinha, muitos animais, eles morrem justamente pela poluição da água, pelo o descarte impróprio dos lixos nos nossos rios, nos nossos lagos, nas praias, né? Estão cansados de ver como o oceano, como o mar devolve o lixo que é descartado nele. Há mais ou menos 2 semanas atrás, rolou um vídeo, né, de como a praia do Guaíbi ficou devido à quantidade de lixo que o mar trouxe para a beira-mar, né? Que além das folhas dos pinheiros, né, que é algo natural da natureza, que se renova e que cai, e que acabou indo para o mar e voltou, tinha uma quantidade enorme de lixo, panelas, restos de ventiladores, geladeiras, sofás, sapatos, brinquedos, tudo que se imaginar foi encontrado à beira-mar. Então, isso é a ação do homem. E a própria natureza devolve, né? Como se estivesse vomitando de volta. Não é assim? Quando nós comemos algo indesejado, que o nosso organismo não aceita, nós devolvemos, nós jogamos para fora. Então, o mar jogou para fora tudo que não pertencia a ele. Ou seja, todo aquele lixo que os seres humanos, nós, que deveríamos ter a consciência de não fazer aquilo, jogamos dentro do mar, ok? Então, quando nós agimos corretamente, nós não contaminamos a água e evitamos, doenças como hepatite, cólera e tifo. Isso no caso das águas dos rios, que nós podemos ingeri-las, não é isso? Olha aí a imagem, não é? Da água cheia de lixo, água do mar.
Uma tristeza, não é? Todos nós gostamos de praia, gostamos de um banho de mar. Mas quando a praia está muito suja, o que acontece? Nós somos privados de tomar banho naquela água, de aproveitar dessa maravilha da natureza que Deus nos deu, não é? Lembra da contaminação com óleo, que vai fazer mais ou menos um ano? Foi um período de verão onde ninguém podia tomar banho de mar, porque as águas estavam contaminadas com aquele óleo, aquele petróleo que ninguém sabia ao certo quem descartou, de onde veio. E poderia ser prejudicial à saúde, né? Algumas pessoas que se arriscaram a tomar banho de mar realmente tiveram algumas reações na sua pele. Então nós devemos ficar atentos que as nossas ações só trazem consequências para todos nós, principalmente quando se trata de um bem comum, de um bem que é utilizado por todos. Então as consequências vêm para todos, ok? Lixos ou resíduos sólidos. O que são lixos ou resíduos sólidos? São materiais sólidos que são considerados sem utilidade, são supérfluos ou perigosos, que devem ser descartados ou eliminados. Lixo orgânico, já está dizendo, é aquele lixo de origem vegetal ou animal. São os restos de alimentos que geralmente produzimos nas nossas casas, nos restaurantes, né? Carnes, ossos e os vegetais. Estes são os lixos orgânicos, ok? Olha aí a imagem do lixo orgânico. O lixo inorgânico são aqueles que não se decompõem com facilidade. Exemplo, plásticos, papéis, vidros, metais. Estes demoram muitos anos para se decompor no meio ambiente e são objetos que todos os objetos que são feitos com esses tipos de material, eles devem ser e podem ser reciclados, ok? Então, para isso é preciso fazer a separação do lixo. Não é um hábito do nosso país, não é um hábito do nosso estado, nem muito menos na nossa cidade. Alguns estados levam mais a sério, algumas capitais levam mais a sério e realmente colocam em prática essa coleta seletiva. Mas nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos fazer essa coleta seletiva, independente de esperarmos ações governamentais. Olha aí o lixo inorgânico, vocês estão vendo aí papel, latas, né, de refrigerantes, tampinhas plásticas, o vidro, ok? Estes são os lixos inorgânicos. Aí nós estamos vendo, né, um coletor do lixo com duas embalagens, né, dois recipientes, colocando aí lixo seco para cá, lixo orgânico para lá. Então, lixo seco, as garrafas, os plásticos, os vidros, e o lixo orgânico, os restos de alimentos, as cascas de frutas, cascas de verduras, ok? O ideal é separarmos o lixo de casa em orgânico e inorgânico. E agora vocês já sabem o que é um lixo orgânico e o que é um lixo inorgânico. Essa medida facilita a coleta seletiva para a reciclagem. Nós já falamos das caixas, né, de coleta seletiva, que elas têm cores. Aí nós não estamos com todas as caixas, não tem a imagem de todas as caixas, apenas 4. As mais comuns, que é a vermelha para o plástico, a azul para o papel, a verde para o vidro e a amarela para o metal. E quando nós estamos em locais onde nós vemos que existe essas caixas de coleta seletiva e nós estamos descartando lixo, nós devemos verificar que tipo de lixo nós produzimos e jogarmos na caixa de coleta correta, porque dessa forma nós estamos ajudando, nós estamos facilitando o trabalho dos coletores de lixo, ok? Olha aí o nosso diário, atividades no livro de ciências, páginas 170 e 171. Fiquem atentos a todas as aulas. Mais uma vez reforçando, todos esses assuntos que nós estamos estudando nas últimas semanas estão interligados. Então, sempre repitam as aulas que estão postadas no YouTube. Assistam as suas aulas com frequência, tirem um tempinho, revejam as videoaulas, refaçam suas atividades, estudem com bastante atenção. Beijos!